Mais uma vez a gente conta a história de uma pessoa que descobriu muito cedo que teria de enfrentar uma doença grave. A nossa convidada de hoje recebeu aos 16 anos o diagnóstico de um câncer chamado linfoma de células B. Ainda no hospital, ela estudou para o Enem e conseguiu ser aprovada no curso de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Curada do linfoma, a nossa entrevistada participou de um projeto de extensão voltado para crianças com câncer e que hoje ela coordena. Mas alguns anos depois, outra tragédia. Já no fim da graduação, o pai dela, que sustentava a família, teve um infarto e morreu de forma inesperada. Mas ela perseverou. Não só concluiu a graduação, como iniciou o mestrado. Eu sou Marjorie Correia. Eu sou Arthur Ferraz e no Sacode a Poeira de hoje a gente conversa com a profissional de Educação Física, Larissa Souza. Olá, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, antes de começar mesmo a conversar com Larissa, vou passar aquele recado de sempre, né? Se você está curtindo o nosso programa, por favor, curte, compartilhe, mande para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu namorado, namorada, enfim, quem você acha que curte as histórias que a gente conta aqui, tá certo? O engajamento sempre é bem-vindo. Larissa, você é muito nova, tem 24 anos só, mas já tem uma história de vida aí que muita gente mais experiente nunca chegou a enfrentar. Como é que você se sente quando olha para trás? É uma trajetória pequena, mas muito intensa. Eu acho que a minha vida ela foi muito baseada em desafios, realmente. Tanto pelo câncer, quanto a história com a minha família. Então, eu acho que hoje em dia é um sentimento muito mais de gratidão assim, por tudo que aconteceu, porque realmente isso que me formou e me trouxe até aqui. Então, esse é o meu maior sentimento, assim, quando eu penso na minha história. Você só tinha 16 anos quando descobriu o linfoma. E eu queria que você falasse pra gente como, se você se lembrar, né, de como você se sentiu quando recebeu o diagnóstico. Porque você era muito nova. Se você é nova hoje, naquela época então... Sim, isso sempre choca um pouco as pessoas, que eu costumo falar que eu me senti feliz e isso vai de encontro ao que geralmente as pessoas pensam. Mas por conta da demora do diagnóstico, então eu passei 2 anos praticamente tentando descobrir o que é que eu tinha, qual seria esse diagnóstico. Então foram 2 anos de muito sofrimento, eu tinha muita dor na perna, então nesse tempo eu fiquei sem andar, então eu perdi os movimentos da perna. Aí eu precisei fazer fisioterapia para poder conseguir voltar a andar. Então quando o médico chegou e falou, você tem uma neoplasia, você tem câncer, e a gente vai fazer o tratamento. Foi um alívio nesse lugar de, poxa, agora eu sei o que está acontecendo, eu vou fazer o tratamento para isso. Porque era uma incerteza, né? Então você não tinha o que tratar se você não sabia o que era. E aí o diagnóstico ele veio, assim... Te deu essa segurança, né? Difícil, isso. Mas que permitiu que você iniciasse um tratamento, né? Isso, foi exatamente esse sentimento, não só meu, mas da minha família, assim. Agora a gente vai conseguir ter um direcionamento, porque eu estava fazendo vários exames, até tratamentos mesmo, assim. Desconfiaram de uma bactéria no osso, aí eu fiz um tratamento, aí não deu certo. Então, com o diagnóstico do câncer, foi a certeza que aquilo estava fechado e eu ia começar o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, foi um baque, principalmente pelo estigma que o câncer tem. Uhum. Então, você falar que alguém tem câncer, você já associa a morte. Então, isso também aconteceu com a gente. E aos 16 anos, né? Então... Muito nova. E aos 16 anos. E eu era bailarina antes disso. Então, eu tinha uma vida saudável, eu fazia exercício físico e eu nunca ia esperar que eu ia ter esse diagnóstico. E como foi que você começou quando foi que você começou a sentir essas dores nas pernas? Foi dançando? Foi durante durante um ensaio, na verdade. Eu dançava numa companhia, então a gente ensaiava todos os dias da semana. E aí eu comecei a sentir uma dor na perna e eu achei que era por causa da dança, continuei dançando. E aí nessa época eu estava em São Paulo, que a gente estava dançando lá. E aí eu falei, não, é meu sonho, eu vou segurar essa dor. Mas aí quando acabou a temporada, eu falei, eu preciso voltar para Pernambuco para poder ir atrás de saber o que era isso. Porque realmente meu joelho começou a inchar muito, então não deixava com que eu realizasse todos os movimentos.
Então eu falei, não, eu vou voltar para Pernambuco para descobrir o que era isso. E foi a grande dificuldade da equipe médica fechar o diagnóstico, porque eles associavam a dança realmente. Achava que era um desgaste, algum problema de lesão, né? Isso. Mas não que seria um câncer. Isso. Aí eu cheguei a engessar minha perna todinha, porque eles falaram, não é por causa da dança, aí engessou minha perna. Aí eu fiquei um tempão com a perna engessada, eu falei, não tá resolvendo. Aí a gente voltou pro médico, e o médico, não, tira o gesso. Aí faz mais exames, mas todos associavam que era por causa da dança. Você chegou a falar que perdeu os movimentos por um período, né? E você falou agora que era bailarina. Como foi ficar sem uma parte super importante para o que você fazia? Aí foi horrível. Eu falo que isso foi o pior, assim, pra mim, porque eu, desde os 6 anos, que eu sempre estive na dança. Então era o sonho, né, ser bailarina. E aí isso foi cortado, vamos falar assim, na minha melhor época, na minha melhor fase da dança, quando eu estava recebendo convite, quando eu estava em São Paulo. Então foi um rompimento assim muito brusco. Mas ao mesmo tempo eu via que eu não tinha condição de dançar. Então eu perdi os movimentos e foi bem difícil assim esse período, porque eu sentia dor constante e não passava com a medicação. E meus pais... E nem repouso também, não? Não, era uma dor constante, como se estivesse enfiando ali alguma coisa em você e você ficasse com aquela dor. E aí meus pais, eles ficavam revezando de noite e a dor aumentava mais à noite. Aí com a bolsa de gelo melhorava um pouco. E aí meus pais revezavam a madrugada, por exemplo. Um ficava até as 3 horas da manhã com gelo, aí ia dormir. Aí o outro vinha e ficava até de manhã com gelo. Então, nesse período foi grande a frustração por não estar na dança, mas ao mesmo tempo a minha preocupação maior era realmente tratar aquilo, porque eu estava sentindo muita dor, né? Não estava conseguindo dormir direito. Uhum. Isso daí, tudo antes do câncer ainda, né? Isso, tudo antes do diagnóstico. Aliás, de descobrir que era o linfoma, né? Sim, tudo antes. Isso é muito importante, né? Vale o alerta de novo, porque a gente já fez um programa com uma pessoa que teve câncer também, e a gente fala muito sobre a questão da prevenção e do diagnóstico precoce, né? Sim. Como isso é importante. Então, a gente não pode menosprezar o que o paciente está sentindo, né? Isso é uma coisa que é muito importante. E, às vezes, você leva por isso um tempo muito grande até descobrir o problema que a pessoa tem. Isso atrasa o tratamento, né? Que ficou alerta também para a idade, né? Que não tem muito isso de idade. Ela falou do estigma do câncer. Anos. Então, o estigma também vai muito da questão da idade, do quanto a pessoa sofre, do quanto... E, na verdade, tem vários fatores aí que nem sempre a gente consegue colocar numa caixa só, né? Para definir que vai estar ali daquele jeito. Como a pessoa com quem a gente falou anteriormente, né? Camila, isso, que descobriu um câncer com 31 anos. Câncer de mama. Uma coisa, assim, um diagnóstico raríssimo para aquela idade. Isso. Então é sempre bom ressaltar isso. Mas no seu caso, você tinha histórico na família, né? Sim, meu avô tinha falecido de câncer por parte de mãe e uma tia por parte de pai também. Então, isso realmente foi um empecilho, assim, quando a gente descobriu que fechou o diagnóstico do linfoma, porque a família tinha um histórico do câncer e a morte. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi a primeira coisa que veio para todo mundo, né, por causa desse histórico, né, da morte. Então, assim, eles não me falavam isso, mas eu sentia que tinha esse receio, sabe? Mas, como vocês estavam falando, esse diagnóstico, que o ideal é que seja precoce, para não passar por tudo que eu passei, por exemplo, precisa também muito, eu acredito que precisa muito também da capacitação de toda a equipe da área de saúde. É até um projeto que o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer tem, que foi onde eu fiz o tratamento no GAC, que é o Fique Atento Pode Ser Câncer, que realmente leva para esses profissionais esse entendimento do que pode ser o câncer. Pode ser e pode não ser. Na dúvida, vão pesquisar para ver se é. Investigar, não custa nada, né? Investigar. Isso, e foi essa dificuldade que teve comigo, né? Eu passei 2 anos para descobrir, porque ninguém pensou, pode ser câncer. Uma dúvida, Larissa. Você falou que tem histórico na família. Em algum momento passou pela tua cabeça que pudesse ser câncer por conta do histórico, ou isso não era cogitado por você nem pela sua família, só veio ser lembrado depois do diagnóstico? Não era cogitado. Eu na verdade, eu nem conheci o meu avô que faleceu, nem a minha tia, então eu nem sabia desse histórico. Depois do diagnóstico foi que meus familiares contaram.
mas eu não tinha conhecimento. E esse tempo todo que você passou sem o diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento, atrapalhou o próprio tratamento depois? Fez o câncer avançar? Progredir ou não? Sim. Quando fechou o diagnóstico, o tumor maior era no fêmur, perto ali do joelho, que realmente era como se fosse o tamanho de uma maçã, mais ou menos. E quando eu descobri quando fechou, na verdade, esse diagnóstico, as médicas descobriram com os exames que já estava muito avançado. Em coisa de 30 dias apareceu um tumor na minha barriga muito grande que eu conseguia ver e apalpar. E com os exames viram que já tinha nódulos no intestino, fígado, estômago, coluna. Realmente só não tinha na cabeça, mas do pescoço para baixo já existia muitos nódulos espalhados. E foi devido a essa demora, né? O diagnóstico tardio mesmo. E aí eu queria que tu me contasse um pouquinho de como foi o período de internação e tratamento. A partir do momento que fechou o diagnóstico, como foi o processo a partir disso, assim? Qual foi o primeiro passo a ser tomado para dar início ao tratamento, que era tão esperado por você, né? Sim, primeiro a gente fez muito... que eu sempre falo a gente, porque minha mãe sempre estava comigo nos exames. Mas eu fiz muitos exames, assim, antes de começar mesmo o tratamento. Esses exames foram bem desgastantes, assim, eram os exames que demoravam quase o dia todo. Então, primeiro foi essa parte dos exames para realmente ter noção de como essa doença estava atuando em mim. E aí depois eu comecei a quimioterapia. E aí meu primeiro internamento foi dia 23 de dezembro, perto do Natal. E o Natal para minha família sempre é muito importante, a gente se reúne. E eu falei que eu não queria ficar no hospital no Natal. E fora que é um momento de reflexão também, né? Vai chegando o fim de ano, então sim, as ideias, os pensamentos, os sentimentos vão ficando mais aflorados. Sim, aí eu falei que eu não queria ficar no Natal, no hospital. E aí aconteceu algo que me marcou muito, que foi em relação à minha médica, que ela falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você. E eu conto isso, as pessoas às vezes se chocam quando eu conto isso, mas pra mim foi muito importante. Porque ela falou assim, é importante que você fique aqui e você tenha outros natais lá na frente. Você vai perder esse, mas vai ter outros. É melhor do que você vá embora hoje e não tenha mais nenhum. E quando ela falou isso, foi tipo, a ficha caiu, sabe? Caramba, agora que peso, né, também o que ela falou. Mas foi muito... É por isso que eu falei que as pessoas se chocam geralmente, mas foi muito importante, porque convivendo comigo, ela foi vendo como que precisava lidar comigo. Uhum. E essa forma foi a forma que eu falei, a partir de agora eu vou ter que fazer tudo diferente. Porque eu ainda estava muito, não resistente, mas, por exemplo, no Natal eu não queria ficar. E, infelizmente, o câncer não dá esse direito pra gente, né? Não dá escolha, né? Não dá escolha. Você tem que fazer, você tem que ficar. Então, quando ela falou isso, eu falei, eu realmente tenho que fazer isso, porque eu quero ter outros natais com minha família. Então, esse processo do internamento começou muito traumático, assim, por ser no Natal. Um choque de realidade, né? As palavras duras, mas que te fizeram reconhecer. Sim, importantes. Exato. Você falou também, me lembrou aqui um negócio que você falou que foi no momento de Natal, mas eu lembrei que é um período de término escolar, preparação para o vestibular, e você estava passando por tudo isso. Como é que... E assim, é um momento também de adolescência, né? De você estar... a transição da adolescência para a fase adulta. E como era lidar com o turbilhão, que é o fim da adolescência, é o início da fase adulta, com câncer, com vestibular? Como é que você organizou suas rotinas de estudo? Como é que ficou a sua vida com todos os problemas que todo mundo tem com esse peso também? Sim, eu estava no 2º ano do ensino médio, então já estava terminando ali as provas. Eu terminei as provas e não fui mais para a escola, porque eu fiquei 10 meses internada, então eu perdi, entre aspas, o 3º ano. Mas no momento do diagnóstico, eu fechei o 2º ano e fui para fazer o internamento. E aí, no ano seguinte, eu fiquei totalmente isolada, né, no hospital. Mas aí eu tive a ideia de falar com o coordenador da escola para ele fazer um grupo comigo e com os professores do 3º ano e para os professores irem mandando os assuntos para eu tentar estudar quando eu estava lá internada. E eles fizeram isso, eles fizeram lá o grupo e iam mandando os assuntos e sempre que eu estava bem ou estava, eu ia lá e estudava. Então, quando eu acabei o tratamento, que eu voltei lá, que isso foi mais ou menos em setembro, ou seja, eu estava terminando o 3º ano. Quase no Enem ali, na porta, quase no né? Enem, aí eu voltei lá, bati na porta da escola e falei, eu quero terminar o 3º ano esse ano.
Aí ele falou, não, provavelmente não tem como, eu vou ter que ver no Ministério da Educação como é que a gente pode fazer. E aí ele foi no Ministério da Educação e aí todas as conversas do WhatsApp eu tinha salvo no grupo. E aí contou como carga horária também. Caramba! Aí contou Massa. como carga horária da escola. E aí, nesses poucos meses, de setembro até dezembro, o Ministério da Educação falou que se eu conseguisse fazer todas as provas e ter todas as notas na média, eles me davam a declaração de conclusão do terceiro ano. E você fez? Como foi esse calendário de provas? Deve ter sido Foi intenso, né? Imagina. Foi o ano todinho, em 3 meses, 2 meses. Um intensivo, né? Foi. Eles conversaram comigo, colocaram a proposta na mesa e eu falei, eu vou fazer. Aí ele falou, certo, então você se prepara aí, me deram as semanas. Aí eu fiquei trancada e internada em casa, trancada para estudar. Aí eu estudei, consegui fazer as provas, aí cheguei na média e consegui. Eu fui para a formatura de terceiro ano da turma, foi um momento bem emocionante, assim, porque eu estava sem vê-los, né? Era a minha turma desde, acho que 8ª série, mais ou menos. Então eu consegui ir para a formatura, consegui ir para os momentos assim do terceiro ano e eu consegui concluir. E antes um pouquinho disso, abri inscrição para o Enem. E aí eu falei, eu vou fazer. Eu nem sabia se eu ia concluir o terceiro ano. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu consegui fazer a inscrição no hospital pelo celular com 3G, consegui fazer a inscrição. E em dezembro, quando teve o Enem, eu fiz a prova também do Enem. E aí isso foi muito engraçado, porque na época eu usava uma muleta e eu tava sem cabelo, né, por causa do tratamento. Então eu fui de lenço e de muleta. E aí eu cheguei, era uma escola pública com uma infraestrutura péssima. E aí eu cheguei lá, a sala tava lotada já, e eu fiquei num lugar que tava muito quente. E eu tava de lenço ainda, né, que esquenta muito a cabeça. Falei, meu Deus, vou tirar esse lenço aqui. Primeiro que já vai desconcentrar a turma toda. Que vão ver minha careca, vai desconcentrar, eu já vou ficar na frente de todo mundo aqui. Aí fiquei brincando assim, e quando foi no outro dia, o coordenador da escola falou comigo, disse que tinha reservado uma cadeira para ficar embaixo do ventilador. Eu falei, obrigada, eu agradeço muito. E aí eu fiz o Enem também, nesse mesmo tempo, assim, foi saindo e já emendando nos estudos. Você falou que teve um grupo com os professores, que eles te ajudaram, e os colegas de turma também fizeram parte desse processo de mandar conteúdo, compartilhar dicas e provas. Eles participaram também desse processo? Sim, eu tinha o grupo de amigos, né, mais próximos, e eles sempre estavam em contato comigo. Muitas vezes durante o tratamento eu precisei tomar sangue, então eu descobri depois, que eu nem soube na época, que os professores se reuniram e passaram nas salas avisando: olha, a aluna Larissa, da turma de vocês, está precisando de sangue, e eles doaram, muita gente doou da escola. Nossa, é muito bom, né, esse apoio. Eles super participaram, assim, eles ajudaram muito. Isso, de uma certa forma, também compensou um pouco a falta. Eu imagino que você sentiu muito a falta dos colegas, da sua vida, enquanto esteve no hospital, né? Como era que você se sentia, assim, longe dessa vida? Da rotina, da né? rotina, é. Sim, foi uma mudança brusca, né? Porque eu tinha uma rotina muito preenchida. Eu ia para a escola de dança, ia para a escola regular e depois eu saía com os meus amigos. Então era muito preenchida a minha rotina. E aí quando eu fui para o hospital, eu tive um mecanismo de defesa de ficar dormindo muito. No sentido, eu vou dormir para que passe logo essas horas e eu acabe não sinta, logo, né, essa solidão. e eu acabe logo esse tratamento. Mas aí chegou um momento que virou uma chave, assim, eu falei, meu Deus, eu posso realmente não estar viva amanhã e eu tô perdendo meu tempo dormindo, sabe? Tem alguma coisa errada aqui, eu não quero ficar dormindo. E foi quando realmente essa chave virou e eu comecei a brincar com as crianças na enfermaria. Se eu não me engano, na época eu era a mais velha do hospital ali que estava internada, eram muitas crianças mesmo. Você estava internada no GAC, né? Isso. E que eram é mais muitas voltado para crianças. criança, né? É, o grupo de eles apoio à eram... criança carente com câncer, né? É, criança e adolescentes, mas na época que eu fiz o tratamento, acho que só tinha eu e mais 2 adolescentes, o resto era criança. Eu falei, eu vou começar a brincar com as crianças. E aí eu começava a brincar com elas, a gente brincava com as enfermeiras, fazia a maior festa dentro da enfermaria, para compensar mesmo, não sei se compensar, mas para me sentir parte daquele momento, já que a minha família estava distante e muitas vezes eu não podia receber visita porque eu ficava muito frágil, a imunidade baixa. Então a minha família eram as pessoas que estavam no hospital também.
sabe? As acompanhantes, as crianças, o pessoal da equipe, as médicas, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, todo mundo ali virou a minha família, realmente. Então, eu digo que eu ganhei outra família e que hoje eu continuo tendo contato e muito amor por elas, assim, viraram amigas pessoais que vão na minha casa, que eu vou na casa delas. Então, eu ganhei outra família ao invés de perder uma. E isso tudo te ajudou a passar pelo tratamento, né? Concluir e sair do hospital, no caso, para casa, né? Sim, eu não tenho dúvidas que isso ajuda muito, sabe? Assim, a equipe do GAC, como um todo, me ajudou muito, assim, os voluntários de lá também, porque, querendo ou não, você tá fora do seu local de conforto, você tá levando furada, você tá ficando enjoada com a quimioterapia, você tá perdendo cabelo, então você é atingido de uma forma completa, assim. Então, ter esse apoio, ter esse cuidado humanizado mesmo de, poxa, o que é que tu quer comer hoje? Ah, eu quero comer pizza e milkshake. Ah, Larissa, se não dá pizza e milkshake, não vai dar. Mas agora não, depois. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então, faz um sanduíche de sabor pizza, por exemplo. Então, todo esse cuidado contribuiu muito, assim, para que eu conseguisse passar da melhor forma possível. Agora, pulando para a próxima etapa, deu tudo certo, você voltou para a escola, conseguiu concluir o ensino médio e também passou no Enem, né? Como foi isso? Você passou no mesmo ano que você entrou ou você teve que estudar mais um ano? Como é que foi essa preparação para o Enem? E também, de onde veio essa ideia de fazer educação física? Eu passei no mesmo ano, essa história que eu contei pra vocês, que do lenço, foi nessa prova que eu passei. E aí eu coloquei segunda entrada pra UPE, porque eu pensei, eu vou precisar ainda, eu tinha que fazer uma cirurgia na perna, depois que eu saísse do hospital. Eu vou precisar me recuperar para depois eu voltar. Ah, então desculpa, era o Enem ou era o vestibular para a UPE? Era, porque já era o Enem nessa já época. Já era o Enem, já, né? Era porque na minha época, a UPE não aceitava Enem, tinha um vestibular próprio, era o seriado ou o vestibular, por isso que eu tô nessa confusão. Mas aí o Enem passou a ser como se fosse a primeira fase, né? Contava também. Não, o Enem direto, já né? é direto. Já era direto, né? Até hoje é assim já, né? Sim. O Enem tem o seriado ainda e tem o Enem. Tem o SSA, que você faz no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Isso. Aí dá uma média e se você atingir a nota, você entra na UPE. E tem o Enem, que você entra direto se atingir a média também dele. Que é pelo SISU, né? Pelo Sistema Unificado. Normal. Substitui o antigo vestibular, que tinha no terceiro ano. Aí eu entrei nessa época e coloquei segunda entrada. E aí foi nesse mesmo ano. A educação física surgiu por causa da dança, com certeza. Já veio essa influência aí da dança. E eu sempre falei, quando perguntava, o que é que você vai querer fazer? Educação física. O que é que você vai querer? Educação física não dá dinheiro, Larissa. Vai fazer outra coisa. Eu vou fazer educação física. Então veio dessa influência da dança e também da minha família. Eu tenho um irmão mais velho, então ele sempre gostou muito de futebol. Meus primos são todos mais velhos, assim, é uma diferença muito grande de idade. Quando eu nasci, eles já eram adultos, então só tinha eu e meu irmão pra gente brincar. E ele gostava muito de futebol, e aí eu sempre participava muito dessa parte esportiva. Então a educação física veio dessa influência, assim, da dança, da família. E aí, essa experiência com o câncer fez com que também te motivou a desenvolver um projeto já na faculdade, né? E como é que foi esse processo? O que foi que você pensou? A partir de onde você começou a desenvolver aí esse trabalho? Porque ela falou também que passou a interagir mais com as crianças, né? No GAC, teve um pouco disso, de dar então, continuidade àquilo. Então tudo isso marcou àquilo. muito a sua vida, né? Sim, foi... Eu digo que a minha vida é outra depois do câncer, sabe? Eu realmente sou outra pessoa enquanto pessoa física e outra pessoa de influência profissional mesmo assim. Então, quando eu cheguei, aconteceu uma história bem engraçada, porque quando eu cheguei na UPE, antes de eu entrar, na verdade, na UPE, um professor me procurou, porque nessa época saiu uma matéria contando a minha história, falando que eu tinha sido aprovada no vestibular, era uma história de Natal, assim, e contando a minha história. E esse professor da UPE viu essa história, e antes de eu chegar lá, ele conseguiu meu contato, não lembro como, falou, eu vi que você passou, eu tenho um projeto para você. Falei, mas eu nem entrei, eu não sei nada ainda, tem um projeto para mim, e marcou para eu ir lá na UPE. Eu fui antes de começar a graduação.
E aí ele falou, eu tenho um projeto com as crianças com câncer, porque já acontecia um projeto lá no GAC com as crianças com câncer da UPE. E que eu participava como paciente, mas eu não sabia que tinha vínculo com a Faculdade de Educação Física. E aí essa professora que fazia esse projeto estava saindo da UPE. E eu estava entrando, mas eu estava entrando como aluna ainda e todo aquele processo. Aí ele falou, eu tenho esse projeto, tá sem ninguém, e eu queria que fosse você. Aí eu falei, mas eu não sei nada. Ele falou, eu quero lhe ensinar, você quer aprender? Eu quero. Ele, então vamos. E aí, antes de começar a faculdade, eu já tinha esse desejo de ser voluntária do hospital. Meus pais se tornaram voluntários e eu também me tornei. Então, quando ele falou, poxa, é isso, eu quero trabalhar com as crianças com câncer, eu estou tendo a oportunidade. Então, eu vou querer fazer isso. E aí, foi assim que surgiu esse projeto com as crianças com câncer. Ele apostou em mim antes mesmo de saber quem eu era, ele nem me conhecia. E o projeto deu certo. Eu fico impressionado como às vezes tem coisas na vida que parecem... Calculadas, parecem que elas se encaixam tão bem que a gente fica sem entender, né? Como isso acontece. Porque quando você me falou, quando a gente conversou antes de fazer o programa, né? Você me disse que fazia esse projeto que você coordena até hoje, né? Sim. Aliás, hoje você coordena, você começou participando, né? Hoje coordena. Eu pensei assim, não, foi uma ideia sua, foi você, a partir da sua experiência, por ter passado por ali e tudo mais. Mas não, né? Não foi assim. Quer dizer, alguém que já viu a sua história e ofereceu essa oportunidade de trabalhar com aquilo que você também já tinha vivenciado. Foi exatamente isso. E foi muito emocionante quando eu descobri que esse projeto que eu participava, agora eu estava voltando como aluna e futura professora. Sabe? Que eu não sabia que tinha esse vínculo. E então, você participou dele de todas as formas, como paciente e depois como alguém que está ali voluntária, né? Sim, isso realmente me ajudou muito, porque eu sabia como as crianças estavam se sentindo e eu sabia agora, como professora, futura professora, o que eu tinha que fazer para ajudar. Então, eu tive a vivência dos dois lados, como paciente e agora como futura professora de Educação Física. Aí a gente estava falando de como algumas coisas acontecem em determinados momentos que a gente não entende a circunstância naquela hora. E aí, quando a gente conheceu a tua história, a gente percebe que ela é uma montanha-russa, né? Ela sobe e desce. E aí, no final da graduação, você teve uma perda importante. Você mencionou até seu pai, né? Que ele revezava com sua mãe. E aí, num momento que também é muito difícil, que é o de concluir uma graduação, é muito difícil, mas também é muito gratificante. E aí, você perdeu o seu pai. Como foi esse momento, assim, para você? Meu pai morreu de infarto, né? Então foi uma coisa inesperada, assim. Ele chegou em casa passando mal. E aí minha mãe chegou me chamando no quarto, o pai tá passando mal. Aí quando eu saí, como eu já estava no fim da graduação, eu já entendia um pouco, pelo menos, sobre anatomia, sobre algumas doenças. Área de saúde, né? O curso. Na área de saúde. E aí eu já apertei a ponta do dedo dele na extremidade e eu vi que não estava chegando sangue. Aí eu falei, pai, eu tô infartando, vamos socorrer ele. E a gente socorreu ele quando ele chegou no hospital, na emergência, que não era distante da minha casa. Em menos de 2 horas ele faleceu. Assim, os médicos falaram pra gente, né, que ele tinha infartado, que tentaram ainda resolver alguns procedimentos, mas que ele não tinha resistido. Na verdade, isso foi falado depois, porque o médico ele não conseguiu nem falar. Eu lembro de vê-lo descendo a rampinha e só balançando a cabeça, assim, sem conseguir falar nada. Então, foi muito desesperador, assim, na hora, porque como é que eu estava com meu pai de manhã e de noite eu descubro que ele faleceu, sabe? E como você falou, eu estava no final da graduação, que era um sonho sonhado junto, assim, porque eles não têm graduação, nem muito menos na universidade pública. E ainda mais por tudo que você já tinha passado, né? Seria uma vitória dupla. Sim. E aí ele faleceu, foi um choque muito grande. Foi quando eu pensei em trancar a faculdade, a princípio, assim, para realmente dar essa atenção em casa, para ver como a gente ia fazer financeiramente também. Ele era o mantenedor da família, né? Sim. O provedor. Sim.
E aí eu falei, não, eu vou trancar para ver como é que eu vou fazer, como é que a gente vai se organizar. Meu irmão já trabalhava, minha mãe trabalha também com buffet de doces e salgados. Mas eu falei, mesmo assim, eu acho que vai precisar de uma ajuda extra. E foi quando eu recebi mais uma vez muito apoio, assim, do pessoal do GAC, a doutora Vera, que é a presidente de lá, conversou comigo e falou, não, você não vai trancar, a gente vai dar um jeito. E aí esse professor que eu mencionei da reportagem, ele ficou como meu orientador toda a graduação. No mestrado também foi meu orientador. E ele falou, não, a gente vai resolver isso. Então teve uma ajuda muito grande do GAC e da UPE mesmo, assim, da ESEF, de chegar perto e falar, você perdeu as provas, você vai fazer as outras provas, você não vai ser reprovada nessas disciplinas, você vai fazer, a gente vai dar um jeito nisso, não tranque, você está acabando. E aí minha mãe chegou, conversou comigo, com meu irmão e falou, a gente vai continuar, você vai continuar na faculdade, meu irmão trabalhava e fazia faculdade na época, você vai continuar e a gente vai dar um jeito, você já está terminando. Quando ela falou isso, eu disse, agora, eu já estava com a ideia de fazer o mestrado, eu falei, agora eu vou fazer o mestrado esse ano ainda. Aí eu acabei a graduação, seria para eu acabar mais ou menos em dezembro a graduação. Eu adiantei tudo que eu tinha, do TCC também, apresentei antes, em novembro tinha a seleção do mestrado, no mesmo ano, assim, no mesmo ano não, no mesmo ano que eu estava para terminar, porque teve a pandemia e as coisas foram empurradas mais para frente, né? Porque meu pai faleceu no final de 2019. Era para eu concluir em 2020.1. Aí com a pandemia só foi 2020.2. Aí eu falei, eu vou fazer o mestrado também. E aí em novembro eu fiz a seleção, acabei um mês antes do TCC, fiz a seleção em novembro. E em dezembro eu já estava tendo a primeira aula do mestrado. Foi tudo muito seguido, assim. Tudo no mesmo ano. Sim, tudo muito seguido. Larissa, você recebeu muito apoio, né, de todo mundo, tanto da instituição, da família, mas você tem uma força interior muito grande, isso é perceptível. De onde vem? Eu acredito que vem muito de Deus, assim, eu sou católica, então tenho uma vivência muito forte com a igreja, com Deus, então eu acho que vem muito desse lugar, assim, da minha família também. A minha família sempre me apoiou muito, sempre me incentivou muito, assim. Eu quero fazer educação física, o pessoal da rua, não dá dinheiro, minha família, vá. Você quer fazer? Vá, pode ir. Então, acho que muitas vezes, quando eu estava no tratamento, eu pensava, eu vou fazer isso por eles também, sabe? Eu vou fazer isso por eles, eu vou conseguir por eles. Porque eu sei que o quanto eu preciso deles e o quanto eles precisam de mim também. Então, acho que vem muito desse lugar, assim, dessa base. E é isso, né? Pela sua crença, eu imagino que seu pai também tá ali te acompanhando. Então você deve sentir também a presença dele e isso também te fortalece, né? Essa espiritualidade. Sim, eu acho que quando meu pai faleceu, assim, apesar do choque, que foi muito difícil passar por esse processo do luto também, me deu uma tranquilizada no sentido de, na minha cabeça, a missão dele era ser pai, sabe? Era ser pai, porque ele foi um pai maravilhoso, assim, tanto para mim quanto para o meu irmão. Ele era muito presente em tudo. Tudo que eu fazia, ele estava lá. Eu lembro que eu escolhi fazer um estágio no Náutico, porque ele era náutico doente, assim. E passou para você. E passou para mim. E aí eu falei, eu vou fazer no Náutico só para o meu pai ter esse orgulho, sabe? De ver a filha dele trabalhando no Náutico. E eu vi ele escondido, assim, atrás da grade, olhando, dando aula. Ele achava que eu não estava vendo, mas eu estava vendo. Então, esse lugar, assim, da presença dele, sabe? De pensar, ele concluiu o que ele precisava fazer aqui. E todo mundo que fala dele, quando eu falo dele, é nesse lugar de alegria, dessa presença. Então, poxa, que bom que eu convivi 21 anos com meu pai, sabe? Então, foi muito mais esse lugar, assim, de agradecimento por ter tido esse pai, por ter tido essa presença forte na minha vida do que... Meu Deus, eu não vou ter mais meu pai. Foi muito mais um lugar ao contrário disso. A gratidão falou mais alto, né? Por tudo. Sim, foi muito importante tudo que a gente passou na época do tratamento. Ele ia todo dia me visitar no hospital, na hora do almoço dele, ele estava lá. Final de semana, ele passava o final de semana todinho lá. Então, assim, ele sempre foi presente, sabe? Então, o que fica são essas memórias, sabe? A saudade a gente sempre vai ter, mas as memórias confortam muito. E ele com certeza estaria orgulhoso de você por toda essa trajetória linda que você construiu. E agora você concluiu o mestrado já e já está se preparando
para o doutorado, não é isso? Eu concluí o mestrado em dezembro, que foi um projeto um projeto de pesquisa com as crianças com câncer do GAC também, na brinquedoteca do hospital, com jogos e brincadeiras. Então, foi muito gratificante ouvi-las. Eu fiz entrevistas com as crianças, então, elas falando a importância da brinquedoteca, de brincar, de jogar. E aí eu defendi agora em dezembro e estou me preparando para tentar a seleção do doutorado, que vai ser agora em janeiro. Desde já a gente deseja sorte, a gente sabe que deve ser tranquilo para você, porque você enfrentou tantas coisas e essa vai ser só mais uma conquista na tua vida. Eu me emocionei muito com a tua história, Larissa. Te agradeço muito pela tua presença. Eu também, aqui. Mais uma vez, me impressiona como ela tem 24 anos e já está se preparando para o doutorado, já viveu tudo isso. E já viveu tudo isso. E traz isso com a leveza e com a força interior que impressiona. Foi maravilhoso conversar contigo. Meus olhos encheram de lágrima aqui quando você falou de tudo, né? Da sua relação com sua família, da sua relação com as pessoas que nem te conheciam, mas que já viam a tua força. Eu acho que tem muito disso também. Você mostra que você é muito forte, mesmo de longe. Ai, que bom, eu que agradeço o convite. Eu sempre fico muito emocionada assim, de falar um pouco do que eu passei e de como isso chega nas pessoas, sabe? Porque às vezes eu não tenho dimensão disso, porque é a minha história. Então, para mim é muito natural contar. E aí, ver como isso chega nas pessoas. E eu espero que continue chegando nesse lugar mesmo de leveza, de entendimento do que a gente vai passar por momentos difíceis, mas que isso não define a nossa vida. Muito pelo contrário, nos ajuda a definirmos quem somos, né? A construir isso. Então, muito obrigada pelo convite. Valeu, muito obrigado. Agora eu vou passar um recado. Estamos finalizando aqui com este episódio, com Larissa, a primeira temporada do Sacode a Poeira. O podcast vai passar por uma pausa para novos planejamentos e eu só gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou e que colaborou com a gente, porque da minha parte foi um aprendizado enorme, assim, muito grande. Muito obrigado. O Sacode a Poeira, ele nasceu para contar histórias de superação, como a de Larissa, como a de todas as outras que a gente pôde contar aqui, e como a de muitas pessoas que nos acompanharam, que certamente têm histórias de superação para contar. Apresentar um programa audiovisual, para você que está nos ouvindo, a gente também está no YouTube, a gente está nas plataformas de podcast, mas também está no YouTube. Foi um desafio muito grande contar uma história por cerca de 40 minutos e fazer essa história chegar até pessoas e inspirar. Talvez eu diria que foi um dos maiores desafios da minha vida e eu só tenho a agradecer por estar encerrando essa primeira temporada com uma história tão bonita e que me tocou bastante. Mais uma vez, Larissa, muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, Arthur. É isto. Muito obrigado. E como já é uma tradição, desde o primeiro episódio, eu vou encerrar aqui este programa com um verso de Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Essa frase é do poema Reinvenção, foi publicado no livro Vaga Música de 1942. A vida só é possível reinventada. Vale como reflexão para todos os dias, em todos os tempos. Então, é isso que eu deixo esse recado e a gente se encontra por aí.